Olá, esse é o projeto Ciência e Fé. Vamos a mais uma aula hoje de um assunto extremamente polêmico, que é evolucionismo e criacionismo. É o grande, muitos acreditam que essa questão seja uma divisão entre a ciência e a fé. E na verdade, nós vamos descobrir que não é bem assim, que uma coisa está conectada à outra. Então, hoje eu vou passar conceitos sobre essas duas situações e como elas se combinam, ao contrário de que muitos acham, justamente ao contrário. A grande questão, então, envolvendo isto, é de onde que viemos. Essa é a questão-chave. Viemos por meio de uma teoria do criacionismo ou pelo evolucionismo. Existe um conceito chamado cientificismo, em que afirma que a superioridade da ciência sobre todas as outras formas de compreensão humana da realidade. Por exemplo, a religião, a filosofia, a metafísica. Então, o cientificismo, ele afirma ser a única capaz de apresentar benefícios práticos e alcançar o autêntico rigor cognitivo. O cientificismo, ele preconiza o uso do método científico, tal como é aplicado às ciências naturais em todas as áreas do saber, como a filosofia, ciências humanas, artes, etc. Então, o Deus do cientificismo é justamente a ciência. E um dos garotos propagandas, né, o Richard Dawkins, é muito famoso, ainda tem essas frases aí marcantes, né? O criacionismo é um insulto ao intelecto. Os cientificistas querem negar a existência da alma, que é uma intervenção divina, a qual somos a imagem e semelhança de Deus, seres racionais, inteligentes e livres. Um outro conceito é o fideísmo, que as verdades metafísicas morais e religiosas, como a existência de Deus, são inalcançáveis através da razão e só serão compreendidas por intermédio da fé. Então, quando olhamos a esses conceitos, nós começamos a sentir uma certa divisão entre a ciência e a fé. E o criacionismo? O criacionismo por aí significa que a teoria de que a humanidade, a vida, a Terra e o universo são a criação de um agente sobrenatural. Dentro do criacionismo, nós temos duas divisões aí. Primeiro, o chamado criacionismo Terra Antiga. Esse criacionismo Terra Antiga se alinha com as descobertas científicas de que a Terra tem por volta de 4 bilhões e meio de anos. E existe outra linha de criacionismo, chamado criacionismo de Terra Jovem, em que diz ter a Terra por volta de 10 a 20 mil anos, afirmando que os sistemas de datação científica estão equivocados. Um dos líderes, né, e garotos propagandas aí dos autores dessa turma da Terra Jovem é o Ken Han, em que é o criacionista aí de Terra Jovem. E o criacionismo ou teoria da Terra Jovem é a crença religiosa de que o universo, a Terra e toda a vida terrestre foram criados por atos diretos de Deus abraâmico, durante um período relativamente curto de tempo, em algum momento entre 7.700 a 10 mil anos atrás. Então, esse criacionismo de terra, chamado de Terra Jovem, ele não bate com a ciência. Já o criacionismo de Terra Antiga, sim. Então, esse criacionismo de Terra Jovem, ele tem até museus, vejam, esse lá nos Estados Unidos, uma arca de Noé com tamanho real, né? E aí é toda uma interpretação literal da Bíblia. E dentro dessa criação, do criacionismo também, nós temos duas correntes
chamadas de monogenismo e poligenismo. Monogenismo é porque a raça humana, ele sai de uma raça só, ou seja, de uma fonte só. E o poligenismo é diversas fontes, né? Então, diferentes tipos de primatas deram origem ao ser humano. Os seus adeptos desse criacionismo da Terra Jovem são cristãos e judeus que acreditam que Deus criou a Terra em 6 dias, de 24 horas, utilizando-se de uma interpretação literal da narrativa da criação baseada no livro de Gênesis. Então, esses criacionistas, eles interpretam a Bíblia da Terra Jovem, interpretam totalmente uma interpretação literal da Bíblia, ou seja, o que a Bíblia está falando naquela passagem, Adão e Eva, é tudo daquele jeito. E essa linha é seguida tanto com cristãos como judeus. Nem todos, obviamente, que muitos cristãos e muitos judeus não têm essa concepção de criacionismo. Eles são da linha do criacionismo chamado de Terra Antiga, que bate com os achados da ciência. Agora, esses criacionistas de Terra Jovem, eles são radicais. Eles nem ouvem, né, o argumento oposto, eles são contra qualquer oposição e, portanto, é muito difícil aí um diálogo, né, entre eles. Então, e aí a passagem, né, de Gênesis 2:7, em que o Senhor Deus formou, pois o homem do barro da terra inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E aí, lógico, a turma dos ateus, né, e dos evolucionistas, né? E aqui é uma reportagem, as imagens que eles jogam da evolução do ser humano, né? Para aqueles que alegam não haver evidências ou que acham que há mais evidências a favor do que tenhamos sido criados do barro. Então é a turma aí dos cientificistas, né, defendendo o evolucionismo. Em Gênesis 2:7 está dito que Deus formou o corpo do homem a partir do barro. Então o conceito de evolução estaria então excluído. O oleiro era muito frequente na antiguidade pré-cristã, visto que para um povo primitivo o oleiro era como um pequeno deus e a população dependia dele para jarros, pratos, tigelas e etc. Era uma figura importante naquele meio cultural. E a Bíblia nos compara com vasos de barro. O oleiro pega o barro e o molda a seu gosto para formar um vaso. Se o barro ficar deformado, o oleiro desfaz o vaso e começa outra vez. Da mesma forma, Deus trabalha em nossas vidas, nos moldando e nos corrigindo. Vejam essa passagem de Jó, do livro de Jó. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como o barro, e agora me farás voltar ao pó? Então, esse é um livro de Jó, mais uma referência dessa moldagem do ser humano, que Deus molda o ser humano como o oleiro molda o vaso de barro. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Isso em Isaías 64:8. Vemos que o oleiro coloca a mão para dentro do vaso para o molde. Deus não quer apenas nos mudar naquilo que é externo, mas naquilo que é interno, que está dentro, que vem do coração. Pois mudando isso, o vaso estará quase pronto. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Está lá em Gênesis 2:7. E o pensamento evolucionista? Isso que eu passei
uma pincelada na linha criacionista. E o pensamento evolucionista começa lá em Lamarck, né, com o transformismo, pela transmissão das características adquiridas. A girafa não consegue alcançar lá em cima, então o pescoço vai alongando para alcançar. E por que essa teoria do Lamarck está furada? Por exemplo, foi comprovado, por exemplo, se um pai que era magro, por exemplo, ele faz academia e fica forte, e aí ele tem o filho nasce magro, como era. Então o filho não vai nascer forte como ele ficou de acordo com a adaptação dele. Né? Então, por isso aí já prova que a teoria do Lamarck está completamente furada, porque não existe uma transmissão dessa mudança, dessa adaptação do ser humano. E aí vem o famoso Charles Darwin. Ele acolheu a ideia do transformismo, mas propôs uma explicação diferente, a seleção natural. O evolucionismo de Darwin, na luta pela vida, se dá a sobrevivência dos mais aptos. É a famosa seleção das espécies mais adaptadas ao meio. O famoso livro, né, A Origem das Espécies. O que Darwin propôs, na verdade, é que macacos e seres humanos apresentam um ancestral recente comum, que coloca tanto os macacos como os seres humanos no grupo dos primatas. O primata mais apto que sobreviveu não é um homem. Como o primata vai se transformar em um outro ser superior? E aí já vem o grande questionamento do evolucionismo de Darwin. Como o primata vai se transformar em um outro ser superior, ou seja, por exemplo, de um macaco para o ser humano, por simplesmente uma adaptação. Então, pelo darwinismo, é possível o ser humano vir de um primata? Não, porque como que explica um primata ele se transformar num ser superior simplesmente pela lei do mais forte? Não tem jeito. Ele fica o mais forte, mas o mais forte ele não vai se transformar em um outro ser mais evoluído. Ele vai ficar ele, né? Ele que é o mais forte que já está pronto. Mas ele se transformar num ser mais evoluído, pelo evolucionismo do Darwin, isso não é possível. Portanto, o macaco continua sendo macaco. Não tem como mudá-lo pela teoria do Darwin. Mas aí aparece uma revolução na genética, ou seja, na abertura, no acontecimento, ou seja, no aparecimento da genética. E como todos sabem, Mendel era, né, um religioso cristão católico, né? E ele era um biólogo também, ele fazia todos os experimentos em seu mosteiro, e ele que descobre então a herança genética. Então é o biólogo botânico e monge agostiniano que descobriu as leis da genética em seu mosteiro. Então, com a vinda da genética, apareceu então um novo movimento chamado neodarwinismo. Por quê? O neodarwinismo ele coloca a seleção natural que o Darwin disse, mais a mutação genética. Ou seja, a partir daí é possível, então, por meio de uma mutação genética, esse ser mais rudimentar, esse primata mais rudimentar, se transformar em algo mais evoluído, num ser mais evoluído. Mas para isso tem que ter uma mutação genética, porque senão ele vai ficar do jeito que ele é. O mais forte sobrevive, o mais fraco perde, mas o mais forte vai dar origem a outros mais fortes como ele. Não tem uma mudança, nenhuma evolução da humanidade. Então, esse neodarwinismo veio para melhorar a teoria do Darwin, falar assim, não, mas através de uma mutação genética, aí sim pode ser aparecer um outro ser mais evoluído. E a teoria sintética, então,
do neodarwinismo, na verdade, foi uma tentativa de salvar a teoria do Darwin. Então, através de mutações genéticas, a diversidade é consequência, então, dessas várias mutações. Então, a mutação genética seria aí como se fosse aí um salvador do evolucionismo do Darwin. A evolução requer um aumento absoluto na quantidade e na qualidade da informação genética. Para que um organismo possa evoluir para outro organismo, nova informação genética tem que ser adicionada. Então, isso aí é o carro-chefe do neodarwinismo, uma tentativa de salvar o evolucionismo de Darwin. Porém, a mutação genética leva a doenças degenerativas ou anomalias e nunca é uma evolução. Ou seja, tudo o que nós presenciamos no meio da medicina, quando existe uma mutação genética, existe, na verdade, uma anomalia, uma doença, e não uma evolução. Acontece exatamente ao contrário. Para uma mudança genética provocar alguma evolução, seria preciso enormes períodos de tempo que não existe na datação de fósseis. Estes elos intermediários que comprovariam essa evolução gradual não foram encontrados. Então, isso aí que é a grande questão, o grande problema do evolucionismo. Não existe esse elo intermediário. É muito tempo para poder acontecer essa transformação aí do primata num ser humano, no Homo sapiens, como conhecemos hoje. Então, esse elo, chamado elo perdido, ele até hoje não foi encontrado. A ciência que tenta datar os acontecimentos da história é chamada de geocronologia, onde ela faz o uso de técnicas como a datação radioisotópica. Por exemplo, na geocronologia existem métodos radioativos, como por exemplo do carbono 14, do argônio 40, que oferecem boas datações, porém para épocas recentes. Existe urânio ou hélio para datações mais antigas, mas eles são falhos. As provas da evolução, do evolucionismo, elas são extremamente isoladas. Então, aparecem, às vezes, alguns trabalhos isolados, como esse fósseis, que revelam a evolução de peixes para animais de quatro patas. Mas isso, assim, são trabalhos científicos totalmente assim, isolados de uma espécie que apareceu, que se transformou em outra, depois de milhões de anos, essa aí 375 milhões de anos, para ter uma evolução. Mas são, assim, na infinidade de espécies que nós temos aqui no mundo, pouquíssimas foram comprovadas que tiveram algum sinal realmente de evolução. Atualmente, os grandes antropólogos desistiram de procurar o elo, pois qualquer que seja, estará longe de ser a peça que faltava no quebra-cabeças. Existe o que a gente tem que ver, uma coisa é teoria, outra coisa é uma lei, que é uma verdade. Existe comprovação científica para o evolucionismo? Uma comprovação científica real, como a gente entende a ciência? O evolucionismo é apenas uma hipótese, mas não uma verdade. Não existe comprovação científica para o evolucionismo. De Darwin, então, nem pensar. Não existe. Entretanto, né, e olha só o que Charles Darwin escreve: sou consciente de que me encontro no atoleiro, sem a menor esperança de saída. Não posso crer que o mundo, tal como vemos, seja resultado do acaso. E, no entanto, não posso considerar cada coisa separada como resultado de um desígnio divino. Então, ele está no checkmate aí, Darwin. Darwin, ele dá um tiro no pé, porque o sistema da simbiose, por exemplo, hoje,
nós estamos assim, tudo que nós temos na natureza vive em simbiose, praticamente tudo. Vai lá o passarinho, o beija-flor, pega o pólen, joga lá, a planta nasce. Quer dizer, a natureza, ela vive em simbiose, um ajudando o outro. É totalmente oposto de uma lei do mais forte que sobrevive, né? Que é um caminho meio que egoísta, né? E a simbiose, ela é contra o Darwin, o darwinismo. Ele mesmo falou isso. Então já é um próprio tiro no pé. A partir de 1967, os matemáticos começam a defender que não há tempo para a evolução proposta pelo neo-darwinismo. Para a evolução proposta por Darwin ter ocorrido, seriam necessários bilhões de anos através de mutações aleatórias e da tão conhecida seleção natural. Então, existe uma impossibilidade científica desse tipo de evolucionismo. A tentativa de apresentar o darwinismo como um dogma estabelecido, imune a toda crítica, está se desintegrando. Estamos saindo, por fim, dessa armadilha intelectual. Os evolucionistas insistem no acaso, noção que significa a ausência de causas. A possibilidade de o processo ocorrer por acaso, ela é mínima, ao passo que ter sido criado por uma inteligência é muito mais fácil e racional entendermos. A sequência tão fabulosa de golpes de sorte da teoria do acaso se constituiria em um verdadeiro milagre, somente explicável mediante uma intervenção direta desse mesmo Deus que pretende negar. Acreditar que a vida surgiu por acaso é o mesmo que jogar as letras do alfabeto para cima e, ao cair, esperar que elas formem um dicionário. Isso, palavras de Albert Einstein. Por que os seres vivos evoluem para melhor, para um aperfeiçoamento e complexidade altamente especializada e não para o caos? Como que funciona e como que explica isso? O acaso tende à entropia, que é uma destruição. Formar o mundo somente pelo acaso seria uma sequência de golpes fabulosos que somente seria explicável mediante uma intervenção direta de Deus. É o único jeito de dar certo uma perfeição vinda do acaso. E aí vem um outro conceito chamado ajuste fino. Se as leis da natureza fossem ligeiramente diferentes do que são, não existiria vida na Terra, ao menos não vida humana. Então é muito perfeito para ter dado tudo certo. E o princípio antrópico, que é o seguinte, nas palavras do físico Freeman, parece que o universo sabia que estávamos chegando. O universo não se assemelha a um lance de dados aleatórios. Parece pura e simplesmente proposital. As abelhas constroem hexágonos perfeitos, sem lições de engenharia. As formas das esponjas marinhas têm maior eficiência do ponto de vista hidrodinâmico. De onde vem a ordem e a beleza que vemos no mundo? Pergunta Isaac Newton. Para quem não sabe, Isaac Newton escreveu muito mais trabalhos sobre religião do que física. Ele, inclusive, fez várias interpretações da Bíblia. Então, ele tem mais escritos sobre teologia do que de física. Outra frase: como pode ter sido concebidos com tanta arte e para que finalidade servem essas suas diferentes partes? E aí nós já começamos a entrar no conceito de finalidade. Finalidade é o plano diretor da natureza. Todas as coisas, elas agem por um fim. Elas têm um objetivo, elas têm uma razão de ser.
falar de finalidade seria fatal para a teoria de Darwin, e ele mesmo disse isso. Então entra outro conceito chamado de design inteligente. O design inteligente propõe o seguinte, que certas características do universo e dos seres vivos são melhor explicadas por uma causa inteligente, não por um processo não direcionado, como a seleção natural de Darwin. O design inteligente foi formado por um grupo de criacionistas americanos que reformularam o argumento em face à controvérsia da criação versus evolução, para contornar a legislação americana que proíbe o ensino do criacionismo nas escolas, como se essa hipótese fosse equiparável às teorias científicas. É aquela turma do criacionismo da Terra Jovem tentando dar um jeito, né, de poder entrar com esse conceito de design inteligente. Mas quando nós olhamos pela finalidade, aí puxando sardinha para o meu lado, que eu sou oftalmologista, né, é difícil, né, o acaso montar tudo por uma finalidade. Se o olho nosso, por exemplo, a retina, a lente, a íris, a córnea, o cristalino, o nervo óptico, foram construídos por acaso, como que um órgão desse é construído por acaso para poder enxergar? Se ele foi construído para enxergar, ele foi construído para uma finalidade, para um objetivo. Se ele foi construído para uma finalidade e objetivo, então não é mais o acaso. Existe algo por trás que construiu isso para essa finalidade. Então, a finalidade, ela destrói o evolucionismo de Darwin, né? O design inteligente não funciona, esse outro conceito, tentando aí também salvar essas teorias e fazer um bem bolado com o criacionismo, mas o design inteligente ele não funciona como modelo científico, pois é impossível comprovar a intervenção de forças sobrenaturais nas entidades biológicas complexas. Então, também o design inteligente ele não tem como comprovar. Então, ele veio com uma nova teoria para fazer um bem bolado do criacionismo, mas ele também não consegue ter uma comprovação científica. Necessário uma máquina do tempo para a comprovação do design inteligente. Existe a Associação Científica Norte-Americana, são cientistas cristãos que defendem a harmonia entre a ciência e a fé. E muitos teólogos, católicos, evangélicos, que já têm associações, inclusive no Brasil, de ciência e fé. Não existe uma briga entre a ciência e fé quando nós começamos a compreender melhor as duas coisas, né? Quando nós entendemos mais a fé, quando nós entendemos mais a ciência, nós começamos a observar que são dois olhares sobre a mesma coisa, sobre a grandiosidade desse universo de Deus, e que não existe conflito entre uma coisa e outra. O conflito existe em pessoas com pouca ciência e pessoas com pouca compreensão da fé. Às vezes tem muitos religiosos que são obcecados por suas doutrinas, seus dogmas, com as suas interpretações literais da Bíblia e quer que todo mundo pense como eles, então não tem como conversar. Assim como cientistas também que não são muito bem informados e que viram o cientificismo vira um dogma, ele vira uma fé dele. O altar dele é a ciência e ele fica escravo daquilo lá e aquilo torna-se o Deus dele. Então esses dois indivíduos, eles ainda não tiveram a maturidade de saber e descobrir que ciência e fé estão totalmente interligados. Estão falando a mesma coisa. Um exemplo desse é o Francis Collins, diretor do NIH, que é o instituto, né,
de que o Centro Operacional de Pesquisas nos Estados Unidos, o diretor do projeto do genoma humano, ele foi o responsável pelo mapeamento do DNA, ou seja, responsável pela essa revolução na genética que nós estamos presenciando. Ele era agnóstico, foi ateu e hoje ele é um cristão, um baita de um cristão. E esse homem está no comando da ciência dos Estados Unidos, né? Então, mostrando que não existe conflito entre a ciência e a fé. E existe um evolucionismo chamado deísta que aceita que a evolução é a descrição científica de como os organismos mudam com o tempo. Que todos os organismos chegaram aqui através do conceito de descendência com modificações, que é a definição moderna da evolução biológica de Charles Darwin. Expressa, então, existe aí uma nova corrente também, chamada de biólogos também, tendo o Collins como um dos fundadores e dos defensores, que expressa a crença de que Deus é a fonte de toda a vida, e a vida expressa a vontade de Deus. O grande problema é o darwinismo ensinado na escola. O darwinismo ensinado na escola é ensinado como um dogma. Ele é ensinado como uma verdade indiscutível, uma verdade científica, sendo que não existe comprovação científica disso. Então, ele é mostrado nas escolas para os alunos, para as crianças, como se fosse já uma coisa totalmente comprovada, uma verdade, sendo que não tem absolutamente nada. Pelo contrário, o evolucionismo de Darwin já está totalmente caducado pela ciência. Por isso que tem essas novas teorias do evolucionismo, justamente para corrigir aquele evolucionismo do Darwin. Então, os evolucionistas, os darwinistas e neodarwinistas conseguem muitos financiamentos para suas pesquisas e possuem seus empregos em laboratórios, são professores de biologia e se sustentam por causa da evolução de Darwin. Obviamente, eles vão defender o Darwin o resto da vida, porque é a profissão deles, depende completamente disso. A defesa de determinadas doutrinas científicas se deve mais a uma ideologia de fundo, a um preconceito materialista do que verdadeiras demonstrações de provas concretas. Está aí o cientistazinho se ajoelhando no altar do tubo de ensaio. A tentativa de fabricar a verdade científica em função de dogmas ideológicos sempre acaba por provocar um atraso notável na ciência, que é grande perdedora neste processo. A genética de Mendel foi rejeitada pelo socialismo científico da Rússia stalinista, por ser burguesa e idealista, e a teoria do Lamarck foi aceita por ser compatível com o materialismo dialético. Olha como os governos muitas vezes atrasam, né, a ciência. Não podemos aceitar um evolucionismo impregnado de ideologias materialistas e cientificistas, que parte do preconceito de que Deus não existe, de que o mundo é autossuficiente, de que o homem não passa de um animal desenvolvido e a alma é um epifenômeno da matéria. Por trás da teoria do evolucionismo há uma grande ideologia ateísta. Se não existe Deus, sobra apenas uma alternativa para o ateu, que todas as coisas tenham vindo de um mero acaso e de uma seleção natural. Ou seja, o ateu, ele fica nas mãos de Darwin. A única tábua de salvação para o ateu é o evolucionismo. Como explicar o mundo se não há Deus? Então, a tábua da salvação deles é o evolucionismo que eles vão defender com unhas e dentes. Desesperados, os ateus colocam certezas onde, na verdade, são apenas teorias. Lembramos novamente a diferença entre teoria e lei, que é uma verdade. O pensamento cristão predominante é que a teoria do acaso ela é inegociável, como eu já expliquei, porque não existe finalidade, objetivo nem nada. Então isso é inegociável para o cristiano,
cristianismo. Não há oposição entre a ciência e a fé. A verdade não pode contradizer a verdade. Com relação à alma, deve-se crer que é imediatamente criada por Deus. Quanto à origem do corpo do homem, fica plenamente aberto o campo para a respectiva pesquisa científica. A Bíblia não é um manual de ciências físicas. A evolução não se opõe ao ser cristão. A ciência e a fé estão totalmente interligados. Não há oposição entre evolucionismo e a existência de um Deus criador. A própria ideia do evolucionismo sugere um plano diretor e a existência de alguém que o tenha elaborado. Aqui é um evolucionismo não de Darwin, já é um evolucionismo com essas novas teorias, de biólogos para frente. Ou seja, um processo de evolução, ele não interfere na fé. Deus poderia utilizar espécies já existentes ou de outros fatores físicos, genéticos, para fazer surgir o ser humano, infundindo a alma. O evolucionismo é possível, desde que tudo tenha sido criado por Deus, porque tem uma finalidade, tem um objetivo. O acaso é completamente inconcebível. A evolução do ser humano, que devemos priorizar, está na mudança de seu coração. Lembrando de Homo sapiens para Homo Christus, ou seja, uma nova humanidade com a mudança nossa interior, para vivermos o amor ágape, vivermos para os outros, e é isso que vai ser a verdadeira evolução da nossa humanidade. Um grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe e que abra nossa mente para entendermos que ciência e fé estão totalmente interligadas, não existe briga entre uma coisa e outra. Se as pessoas estão brigando entre uma coisa e outra, é que elas não atingiram a maturidade da fé e nem a maturidade da ciência, porque ambas falam de uma coisa só. Um grande abraço no coração.